Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco 2023. Sabia que esse ano na Medicina UERJ teremos um aluno que vem de Santana de Manhuaçu? Será que eu falei certo? Eu vou perguntar pra ele. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer o mineirinho que vai se tornar carioca, Luiz Henrique. Com vocês, o santanense, que eu vou inventar agora, manhuaçanzense. Do quê? Luiz Henrique! E aí? É isso mesmo? Temos um mineiro do interior de Minas Gerais, que será médico formado pela UERJ? É isso mesmo, bem do interior. Cara, Luiz, pelo amor de Deus, a gente tem que começar essa entrevista você apresentando sua cidade pra galera que nunca ouviu falar. Não é possível, a pessoa tem que conhecer. Vamos ter que fazer um tour, uma excursão pra conhecer. Fala assim mesmo, Santana de Manhuaçu? Santana do Manhuaçu. Do Manhuaçu. Isso. Então vai, conta um pouquinho, como que é a rotina da cidade de Santana? Então, lá é uma cidade, assim, não muito grande, eu acho que devem ter em torno de 10 mil habitantes, bem pequeno mesmo, e tem muita zona rural, né, tanto é que eu sou da zona rural. É isso mesmo, é bem interior, sabe, fica perto de Muriaé, da divisa do Espírito Santo, é um pouco longe daqui do Rio. Aquela questão mais de interior mesmo. E como é que você, estando lá no interior de Minas, lá na zona rural, de onde veio essa ideia de UERJ, de vir estudar no Rio de Janeiro? Então, no início, quando eu decidi fazer medicina, eu ainda não tinha essa preferência por faculdade. Eu só queria ser médico, né? Então, a faculdade que eu passasse, pra mim, tava bom. Mas aí, quando surgiu a oportunidade de fazer a UERJ, quando eu conheci a UERJ, foi uma coisa, assim, muito íntima mesmo, sabe? Eu me identifiquei muito pela faculdade, pelas lutas sociais e desde então eu só consegui me imaginar estudando aqui. E como é que foi a tua trajetória? Não vou nem falar só como vestibulando, como aluno mesmo, quando que a medicina veio pra você? Como é que foi teu histórico escolar antes mesmo de começar a estudar pro vestibular? Aham. Durante o meu ensino médio, durante todo o meu período escolar mesmo, eu sempre fui um aluno bom. Assim, eu estudava, tirava boas notas e eu sempre tive vontade de fazer faculdade. Só que é um pouco até contraditório, porque geralmente falam que quem faz medicina sempre quis fazer. Só que eu não tinha isso muito claro pra mim. Eu decidi fazer medicina, eu já estava quase me formando, sabe? E aí, tanto é que eu não tive essa preparação específica durante o ensino médio, já com aquele pensamento de fazer vestibular e tudo mais. Eu comecei a me preparar para o vestibular mesmo, mais no finalzinho do ano, e aí, quando eu me formei, não deu para passar direto do terceiro ano. E aí, quando eu me formei, eu fui, comecei a correr atrás, do zero, assim, não conhecia a UERJ, a USP, a UFV, não sabia muito sobre Enem, sobre o que é preciso para ser aprovado, né? E aí eu comecei do zero mesmo, comecei fazendo pré-vestibular até pegar o ritmo. Mas na sua cidade é comum as pessoas também fazerem vestibular para faculdades mais distantes? Tipo, tem uma cultura forte lá de vestibular? Não, geralmente as pessoas que começam a ter interesse pelo vestibular costumam estudar por perto mesmo, em alguma cidade vizinha. Tem algumas pessoas sim que fazem faculdade, que estudam em faculdades públicas, federais, estaduais, mas são poucas pessoas. E para medicina especificamente, quem ali naquele momento era uma referência próxima? Tinha alguém da sua família que já tinha feito medicina, alguma coisa assim? Tem algumas pessoas, que são poucas. Eu acho que a principal é o meu amigo, meu veterano Vitor Brasilino. Ele é outro santanense lá na UERJ e eu me inspirei muito nele para poder ter motivação para conseguir minha aprovação, né? O quanto você acha que essa questão de estar fora da capital, né, de não ter vindo assim de uma família que, todo mundo fez faculdade pública e médico, isso e aquilo. O quanto você acha que
talvez não ter tido tantas referências próximas, assim, de pessoas que já tinham trilhado o caminho que você estava querendo, o quanto isso interferiu ali nos momentos mais difíceis para você? No início, isso não me impactou muito não, porque os meus pais sempre me apoiaram muito, então, por mais que fosse uma coisa distante de início, eu nunca deixei que isso me atrapalhasse. Mas eu fiz 3 anos de pré-vestibular, né? E aí, com o passar do tempo, a gente não passa uma vez, não passa 2 vezes, no segundo ano, no caso, né? E aí isso já vai pesando mais um pouco, né? Porque a gente não é saudável se comparar, mas mesmo sem querer a gente quer buscar uma referência, tipo assim, olha, aquele cara fez desse jeito, aquele cara tinha uma realidade parecida com a minha, então eu vou tentar fazer mais ou menos parecido que vai dar certo. E aí tinham poucas pessoas, porque eu era do interior, eu morava na zona rural, eu trabalhava lá também com a minha família, e eu não conhecia muitas pessoas com esse estilo de vida que tinham conseguido ser aprovadas. Então, algumas vezes eu ficava um pouco abatido com isso. Mas com o passar do tempo eu comecei a cuidar mais da minha saúde mental, a buscar formas de me motivar, e eu consegui superar essa dificuldade. E o que é esse estilo de vida diferente que você tinha lá em Santana? Assim, você trabalhava, você era da zona rural, o que era esse estilo de vida, assim, que de repente alguém que vai estar te assistindo agora vai falar assim, gente, que vida diferente, ou então vai falar, nossa, parecida com a minha. Conta mais. Então, a gente mora na roça, na minha família, e aí durante o dia a dia de trabalho eu trabalho com meu pai e meu irmão. E aí a gente trabalha com leite, né? A gente vende leite. E aí tem vários serviços. Tem que tirar leite das vacas, tem que colocar ração para elas, tem que plantar milho, adubar, roçar, sabe? Tipo assim, é muito variado. E eu trabalhava durante o dia, até umas 4 horas, mais ou menos assim. E aí depois eu tirava um tempo para eu descansar. Para eu descansar e depois estudar. Mas eu não tinha, assim, uma rotina fixa, sabe? Foi uma coisa mais orgânica. Por exemplo, tinham períodos que eu só estudava, por exemplo, durante o curso de reta final. Tinham períodos que eu trabalhava... Você falava, pai, cuida das vacas aí, pelo amor de Deus. Que nessas semanas eu não poderei adubar o solo, nem ordenhar, não, pelo amor de Deus. Dá uma segurada pra mim. Mas tinham períodos também que eu trabalhava mais e não estudava tanto. E isso era uma coisa que eu sempre... Foi muito fácil de organizar isso, porque meu pai, ele sempre me apoiou muito, me entendeu. E quando eu... Olha, pai, tá desse jeito, eu tô precisando parar de trabalhar um pouco pra estudar, ele nunca colocava dificuldade não, sabe? Ele não tem nada a reclamar da minha família nesse sentido. E assim foi, sabe? Às vezes eu trabalhava, às vezes eu parava durante o dia pra estudar. Assim, de acordo com a necessidade. Luiz, e uma coisa muito bacana, né, é que tem pessoas que têm a opção da escolha, eu vou escolher um determinado cursinho e eu posso fazer presencialmente ou online. Por exemplo, no caso da tua preparação com foco, a maior bênção foi existir o online. Foi. Quando o Luiz Henrique, lá em Santana do Manhuaçu, iria ter estudado no curso de reta final UERJ do Foco Medicina se não existisse a facilidade, a possibilidade do online. O online quebrou todas as barreiras do que era centro, do que era periférico, do que era zona rural, onde a internet chega, a gente chega. E como é que era isso pra você, tipo, conviver com a galera com realidades, igual você falou, estilos de vida diferentes e tudo mais? Como é que foi isso pra você? Assim, foi uma experiência bem diferente pra mim. No início, eu não tinha muito contato com essa realidade, até aqui do Rio de Janeiro, né? Eu sempre estudei com a galera lá do entorno mesmo, da região, e aí eu comecei a ter contato com o foco, com as pessoas do Rio, quando eu comecei a me aproximar da UERJ. E foi quando eu entrei na Comu. Como Vulgar teve uma importância enorme assim na minha preparação. Eu comecei a frequentar as lives e interagir com as pessoas no chat, e aí que eu fui tomar mais dimensão do que é essa preparação para a UERJ. E, poxa, o online foi essencial para mim. Eu nunca teria conseguido
estudar no Fox se não fosse pelos cursos online, né? Então, mudou a minha vida. E quando você começou a se preparar nessa nova pegada com essa galera, né, que tava ali já há muitos anos, se preparando num ritmo muito intenso, cara, com um sarrafo muito alto, assim, de cara, quando você conheceu essa realidade de quem tava imerso de cabeça no vestibular de medicina, te deu um medo, assim, você falou, cara, pelo amor de Deus, se eu tiver que concorrer com esse povo aí, eu tô lascado. Te bateu isso, assim, de duvidar meio, será que é pra mim? Ou desde sempre ele falou, não, sai fora. Isso aí é tranquilo pra mim, eu vou pra cima e vou ficar tão bom ou melhor que eles. Como é que foi, assim, de cara? De cara dá um medo, né? Porque ainda mais eu que não tinha muita experiência, essa preparação já do ensino médio para entrar no pré-vestibular pronto para concorrer, de início foi difícil, porque eu comecei bem distante das pessoas que estavam sendo aprovadas. Mas eu não sou uma pessoa que costuma, como eu vou dizer, ficar para baixo com as dificuldades, sabe? Eu sou bem determinado quando eu quero alguma coisa. E aí, quando eu percebi que eu tinha que alcançar aquele nível para ser aprovado, eu comecei a correr atrás, né? Devagarzinho, 1% melhor a cada dia, a gente vai melhorando. E sempre quando chegava perto das provas, isso foi até uma coisa que eu aprendi com vocês aqui no Foco, tem que manter a mentalidade de campeão. Não importa se tem alguma coisa que não tá tão boa, se tem alguma coisa que ainda tem que melhorar, a gente tem que ir pra batalha com o pensamento de quem vai ganhar. E eu sempre fiz isso, sabe? Por mais que eu não tivesse nas minhas condições perfeitas, eu sempre ia pra prova com ânimo, sabe? Com a mentalidade de quem vai ser aprovado. Não deu certo da primeira vez, não deu certo da segunda, mas na terceira deu certo. Não, e deu muito certo, porque eu não sei se você que tá me assistindo aí já conhecia esse menino antes, mas você não tá entendendo. Ele não só foi aprovado na UERJ, como ele foi aprovado na USP e ele foi aprovado na UFMG. E ele escolheu a UERJ. É o que eu chamo do perrengue chique, dias de luta, dias de glória, né, meu filho? Quando os dias de glória vêm, eles vêm atacado. Eles não vêm varejo, eles vêm atacado. Cara, Luiz, assim, que resultado espetacular, assim, foi realmente pra sacramentar que tudo valeu a pena, né, assim, pra não deixar a dúvida, não só escrevendo o sucesso na sua própria história, mas inspirando. E aí, obrigatoriamente, ao falar disso, eu sou obrigada a lembrar da nossa mentoria, da Reta Final UERJ, que teve um determinado momento que você deu uma fraquejada, assim, né? Tipo, vulnerabilizou. Você geralmente era uma pessoa dessas, bem que nem você falou, né? Tipo, arretada, que vai pra cima, que tem sempre uma frase de poder e tal, mas a gente é de carne e osso. E aí, numa determinada altura do campeonato, bateu aquele medo, aquela insegurança, né? E você falou, cara, às vezes é difícil, tipo, né? Falta na minha realidade, às vezes, ter mais referência mesmo, assim, de uma pessoa que já foi, já passou, que tá aqui, que tá me dando uma dica no dia a dia de como fazer, de como estudar, né? Continua, persiste e tal. E eu lembro que eu falei pra você, cara, mas fica tranquilo, porque você vai ser a referência. E a galera do grupo da mentoria também se envolveu muito, todo mundo falou, né? E todo mundo se ajudou muito ali. E eu queria que você aproveitasse o ensejo dessa memória e tentasse trazer à tona alguma ou algumas memórias desse ano, que foi o último ano da tua preparação, que acabou sendo o ano do final feliz, de alguma coisa assim que tenha te marcado muito, sabe? Um aprendizado, enfim, uma superação, alguma coisa que realmente você sabe que vai levar para sempre. Olha, eu acho que a principal mudança que eu tive nesse ano da aprovação, na verdade, começou quando eu não fui aprovado no ano passado. Quando eu fiz a UERJ de março, meu penúltimo vestibular da UERJ, eu não passei por uma questão.
E foi um período muito conturbado para mim, porque além de não passar na UERJ, eu perdi 2 pessoas da minha família. Então, eu fiquei muito abalado naquele momento, sabe? Foi um período bem difícil de ser superado. E aí eu tirei um tempo para eu cuidar mais de mim, até porque eu estava desgastado emocionalmente. E eu tenho uma memória que, assim, fico até arrepiado quando eu falo. Teve um período que você sugeriu pra gente descansar e você sugeriu pra gente um livro pra gente ler, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Se eu não me engano, é A Morte é um Dia que Que vale vale a a pena pena ser vivido. ser vivido. E tem uma parte que é muito... me mudou, sabe? Aquele negócio que você fala da chave que vira na mente da gente. A personagem, ela é uma médica e que ela estava tendo muitos problemas emocionais e não estava conseguindo mais cuidar dos seus pacientes. E aí ela falou assim: eu não posso ser capaz de cuidar de alguém se eu não sou capaz de cuidar de mim mesmo. E aquilo, assim, fez muito sentido para mim, porque durante o pré-vestibular as pessoas colocam na nossa cabeça que a gente tem que viver só para estudar, que você tem que dedicar 20 horas do seu dia, fazer não sei quantas listas de exercício, que não pode sair, que não pode ver seus amigos, e colocam aquilo pra gente como se fosse uma máxima, como se a gente realmente não fosse conseguir ser aprovado. E, e eu já peguei esse estilo de vida em anos anteriores, e isso me desgastou muito. E aí, quando eu li essa frase no livro, isso fez muito sentido pra mim. Porque eu não posso viver... Eu não sabia quanto tempo mais eu teria que fazer pré-vestibular. Eu passei nesse ano, né? Mas não sei, talvez eu precisaria fazer mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu não queria mais viver daquela forma. Eu queria ser feliz durante o processo, né? A felicidade não pode ser só na aprovação. A felicidade tem que estar no nosso dia a dia. E isso fez muito sentido pra mim. E aí, a partir disso, eu comecei a cuidar mais de mim mesmo, a buscar atividade de lazer, sair com meus amigos, curtir momentos com a minha família, assistir uma série, andar de bicicleta. Eu dei um jeito de colocar atividades assim durante a minha rotina, conciliando com o estudo. Lógico que a gente tem que se dedicar muito para poder ser aprovado, mas você não tem que viver pro vestibular de medicina. O seu eu vestibulando não pode ser maior do que o seu eu pessoa, sabe? E isso fez muito sentido para mim. Tanto é que é uma coisa muito interessante de se comparar, porque quando eu estava nas minhas semanas de vestibular do ano passado, quando eu fui fazer a UERJ, quando eu fui fazer o Enem, eu lembrei de quando eu estava fazendo os meus vestibulares no ano passado. E eu estava tão feliz, sabe? Eu tava não Leve, tão né? tranquilo. Leve, tava leve, sabe? E comparando com o ano passado, que quando eu ia fazer a prova, eu já tava todo cheio de gatilhos, nossa, qualquer coisinha me estressava, tinha crise de ansiedade, e isso foi muito bom, porque aí eu olhei pra mim mesmo e pensei, olha, Luiz, como que você tá melhor? Olha como que foi melhor. Tipo assim, eu tava pronto, mesmo que se eu não passasse, eu tava pronto já pra aceitar, porque eu não queria mais viver estressado, eu só queria viver pleno, viver leve, sabe? E isso foi muito bom. E eu acho que a minha aprovação foi muito consequência disso. As viradas de chave, né? Que nem você falou. Cada um vai precisar encontrar as suas. O que você acha que é mais difícil nessa jornada até a aprovação? Você acha que é mais difícil ter que aprender aqueles conteúdos mais salgados, a matemática, a física, o ciclo de Krebs? Você acha que essa é a parte que realmente faz a maioria da galera desistir, né? Porque é muita coisa e tudo mais? Ou você acha que é mais o que a pessoa pensa, sente? Onde você acha que está o maior divisor de águas entre quem vai persistir até ser aprovado ou quem vai desistir no meio do caminho? Eu acho que é a questão psicológica. Porque tem muitas pessoas que são muito inteligentes, que sabem muito a matéria. Por mais que tenham alguns conteúdos que sejam mais complexos, mais difíceis de ser aprendidos, as pessoas conseguem aprender. E aí é muito complicado de falar sobre isso, porque a pessoa sabe o conteúdo, ela se preparou o ano todo, mas aí chega no dia da prova, vai chegando as semanas, ela fica tão impressionada com tudo que está acontecendo, né? E começa
a se desconcertar, a ficar nervosa e não consegue converter os seus conhecimentos em acertos na hora da prova. Sacrifica a performance, né? Que é realmente o desempenho concreto na hora do vamos ver. Aí é a hora que ela, por insegurança, troca a resposta, mesmo sabendo que a anterior estava certa. Ela trava e não consegue fazer uma boa redação. Ela não tá mais interpretando o que tá lendo e coisas do tipo. Eu concordo super com o que você falou. Ao longo desses anos de vestibular, eu vi muitas pessoas que, se fosse uma análise apenas, né, sobre inteligência e conhecimentos formais, nossa, um era muito à frente do outro nesse aspecto, mas não tinha a proporcionalidade do desenvolvimento na parte emocional. E às vezes uma outra pessoa que nem sabia tanto assim, mas era mais equilibrada na parte emocional, desempenhava muito melhor na prova. Às vezes era aprovada antes, né, da outra. Então eu super concordo com isso que você colocou. E isso reforça ainda mais a importância de, independente de ser um convívio presencial, online, de você encontrar pessoas que vão ser seus melhores amigos, que tenham muitas afinidades, mas o quanto é importante você realmente encontrar um grupo, um time, que as pessoas estejam remando na mesma direção, que elas possam validar porque estão na mesma batalha que você, né? O que você está vivendo, o que você está sentindo, o que você está pensando, porque senão a gente começa a sentir que está falando no eco, né? Assim, a gente está falando contra uma parede, a gente começa a duvidar se realmente aquilo que a gente está passando no dia a dia é aquilo mesmo, ou se a gente não tá delirando, pirando, exagerando, subestimando, sei lá, sabe? A gente perde as balizas mesmo. E o quanto pra você, nessa reta final pro Enem, nesses meses, pro Enem, louca, pode ser pro Enem também, mas queria falar da UERJ, mas pro Enem, pra UERJ, que você acabou sendo aprovado pelos 2 resultados, né? Enfim, nesses meses finais ali que antecederam a prova do Enem, também a prova da UERJ, o quanto estar cercado dessas pessoas no seu mundinho online, que dividiam, que compartilhavam, que trocavam, o quanto isso foi importante pra você? Olha, eu acho que isso mudou tudo. Quando eu já estava fazendo muitos amigos assim que vivem essa experiência do pré-vestibular, né, como o vulgar, né? A gente tem o nosso grupinho lá no WhatsApp que a gente interage muito. E quando eu entrei no curso de reta final UERJ, isso foi muito bom porque aumentou minha rede de apoio, né? Eu fiz muitas amizades durante o curso. Então, ali no dia a dia, a gente estudando, às vezes estava com alguma dificuldade, alguma vulnerabilidade nossa, a gente compartilhava aquilo. E isso é muito positivo, porque às vezes a gente está com um problema e acha que é só com a gente. Mas, na verdade, é a realidade de quase todo vestibulando, sabe? E isso é muito bom, porque ajuda a gente perceber que não é algo... A gente aumenta muito os nossos problemas, sabe? E ver que alguém tá passando por aquilo, meio que diminui esse medo, sabe? Então, foi muito bom ter as pessoas para poder dividir o meu dia a dia, contar as minhas vulnerabilidades e se distrair também, né? A gente tem que ter amigos durante o processo, não dá pra gente viver sozinho e isolado. Nem que seja pra dar risada da desgraça, né? Nem que Reclamar seja dos simulacros. de lei, assim, dá uma reclamada que tá cansado, que não aguenta mais essa aula, e mais um simulado, meu Deus, nem que seja, né? É aquilo que a gente falou, pra tornar o processo um pouquinho mais leve. Isso. E Luiz, como é que você fez pra se preparar nas semanas finais que antecederam a prova da UERJ? Assim, como é que era a tua rotina mesmo? Você falou que foi um momento que você, né, precisou da colaboração da tua família para diminuir o ritmo de trabalho, para realmente se dedicar mais. Como é que era a tua rotina de estudo? Eu tô te fazendo essa pergunta assim de uma forma bem objetiva, porque eu tenho certeza que você assistia entrevista. Nossa, todas. E quando a gente, na condição de vestibulando, tá assistindo uma entrevista, a gente quer muito... Cara, como é que essa pessoa fazia? Peraí, deixa eu ver se eu tô fazendo mais ou menos nesse caminho pra saber se tá certo. Então, como é que era, assim, essa rotina? Você assistia as aulas? Você
fazia os exercícios antes? Você tirava dúvida? Como era esse dia a dia? Assim, eu fui bem fiel às orientações do foco, né? Vocês orientavam a gente a fazer as listas antes, então eu sempre estava fazendo antes para poder já saber o que eu ia esperar da aula. Eu acordava cedo, fazia uma atividade física, né, que é muito importante. E eu, tipo assim, é lógico que não existe uma receita, cada um tem a sua forma de chegar lá. Mas eu, por confiar muito no foco, eu segui muitas orientações, né, tipo fazer todos os simulados, treinar as redações e usar as ferramentas, sabe? Eu acho que as ferramentas que o foco fornece pra gente são muito boas. O caderno de lacunas, os autodiagnósticos. O caça-gap. O caça-gap. Gente, cara, o caça-gap muda a vida. Aquilo, assim, eu me debruçava em cima daquele caderno. Como chama? Caderno de. Lacunas, ou gaps, e tem um caça-gaps. É que ele veio todo junto esse ano. E foi tipo... o diário. O diário do futuro aprovado. Isso, que você tinha o planejamento semanal pra você montar. Aí tem caça-gaps, aí tinha o autodiagnóstico dos simulados e o caderno de lacunas, que você ia lá anotando o que você errava e tal. Eu fazia um ritual de todo simulado acabar, descansar um pouquinho, depois ir corrigir e colocar ali todos os meus erros. Porque tem muito nisso, né? Às vezes as pessoas acham que tem que estudar pra caramba, tem que fazer todas as listas, todos os simulados, mas depois não corrige aquilo de forma efetiva e não vê o que tá errando. E aí continua errando e chega na hora da prova e erra também. E erra a mesma coisa que já tinha errado desde o simulado número 1, né? Uhum. E isso foi muito bom pra mim, porque dedicando a olhar os meus erros, eu consegui crescer muito nas últimas semanas do curso. E tanto é que na hora da prova, tinha algumas matérias que eu tinha muita dificuldade, mas por estar estudando os meus erros, eu consegui lembrar do que eu tinha errado e na hora da prova eu consegui acertar. Então isso, assim, mudou, foi muito bom. Cara, que máximo. Você era de tirar dúvida? Todo dia, praticamente. Você entrava eu lá usava na aquela plataforma, ficava ali o tempo inteiro. Demais. E você curtia, assim, tipo, foi um processo que você sentiu, assim, que teve uma evolução significativa, que você tava todo dia realmente aprendendo uma coisa nova? Era perceptível pra você? Pra mim foi, sabe? Eu até comentei com você durante a nossa monitoria, que era como se a gente sentisse o conhecimento sendo construído, sabe, aos poucos, porque o curso deu uma revisão muito estratégica pra gente, é realmente o que a gente tem que saber para ir pra prova. E aí eu fui selecionando aqueles assuntos que eu tinha mais facilidade, eu ia revisando, lógico, não deixava de ver. Mas eu caí em cima mesmo daqueles assuntos que eu tinha dificuldade. E aquilo foi muito bom, porque, poxa, física, por exemplo, eu tinha muita dificuldade. E o Thiago é tipo um anjo, ele é um anjo. O tanto que eu aprendi de física nas semanas do curso foi, assim, surreal. E aí eu fui, assim, atirando pra cima de todos os meus erros, das minhas dificuldades. E pouco a pouco eu melhorei bastante nas últimas semanas. Cara, que máximo isso, porque às vezes as pessoas, né, falam, não, poxa, se o ano começou imperfeito, a vida, né, no caso, se eu cheguei até aqui sem ter dado o meu melhor, já era o ano, chutei o pau da barraca, deixa pra 2024, e às vezes a gente esquece o quanto, com a energia certa, com a mente certa, com as ferramentas certas, a gente consegue avançar pra caramba, aprender coisa pra caramba, às vezes ali, em meses, em semanas, né? Então, é importante falar disso. Tipo, não desvalorizem o poder de uma reta final. Isso é muito importante. Uma reta final, cara, ela já salvou muitas aprovações. E é interessante isso que você falou, porque as pessoas focam muito em fazer tudo perfeito. Porque eu tenho que fazer todos os simulados, porque eu tenho que fazer todas as listas. E não, você tem que dedicar a sua energia em fazer o que é necessário. E se não der para fazer, tudo bem. Não é porque eu deixei de fazer um simulado de 15 que eu não vou ser aprovado. Esse ano mesmo, aliás, ano passado, né, que foi o meu último ano de pré-vestibular, olhando assim, quantitativamente, foi o ano em que eu menos dediquei, assim, tempo de estudo. Antes eu dedicava muito tempo do meu dia para estar ali no quarto estudando, mas não era efetivo. E esse ano eu concentrei mais em cuidar de mim mesmo, e o tempo de estudo eu fazia valer a pena.
Era um tempo de qualidade, de qualidade. Né? E um estudo consciente. Consciente. Foi aquilo que você falou. Você não estava simplesmente ali ocupado em meio a listas e aulas aleatórias. Você selecionava. Você sabia aonde você tinha que colocar uma energia diferenciada. E isso é muito interessante, isso que você falou do estudo consciente. Porque muitas vezes as pessoas acham que estudar... Aliás, acham não, elas estudam no automático. Eu tô fazendo lista, depois eu vou fazer um simulado, depois eu vou assistir uma aula, mas não percebe se aquilo está sendo bom para ela ou não. E isso foi uma das coisas que vocês ensinaram pra gente, de ter protagonismo no seu processo. A partir do momento que você sabe, olha, isso aqui o professor tá dando, mas isso não é tão importante para mim nesse momento. Eu já sei. Eu já sei isso, eu não vou precisar dedicar 4 horas do meu dia em cima disso. Eu posso revisar ali meia hora e aproveitar o tempo para fazer o estudo de algo que eu preciso, ou então para eu ter uma atividade de lazer. Exatamente. Por isso que às vezes quando alguém fala assim, você monta o meu plano de estudo? Eu falo, eu monto o meu, você monta o seu. Eu te ensino a pensar. Eu vou ajustar os parafusinhos na sua cabeça para você criar a coragem de fazer o que tem que ser feito. Mas, tipo, esse movimento é seu. Porque é tão dinâmico isso que você falou, né, Luiz, também. Às vezes uma matéria que você era mega capenga semana passada e você achava que você nunca ia melhorar, cara, você se dedica naquilo 2, 3 dias, às vezes mais, enfim, menos também. E aí você vira ali algumas chavinhas e você, meu Deus, eu que estive aqui no... Caraca, não é que eu tô acertando. Eu entendi esse negócio de soluções, estequiometria, olha que beleza. Pum. Uma semana depois, aquilo que era um super problema, que praticamente todas as vezes que caía no simulado eu errava, aquilo já não é mais o meu problema. Então, aquele cronograma que fazia todo sentido pra mim há uma semana atrás, não faz agora. Agora tá na hora de atacar um outro ponto. E a gente tem que ter essa plasticidade. Total! E quem melhor do que você, que tá vivendo 24 horas na sua pele, pra conseguir flexibilizar, ajustar, tem que ter honestidade, né? Tem que ter honestidade, tem que ter consciência, tem que ter coragem. É uma questão de autoconhecimento, né? Total. E como é que tá essa experiência de ter se mudado, tá no Rio de Janeiro? As aulas já começaram, já tá vivendo, né? O que é ser um aluno de medicina da UERJ. Como é que tá sendo essa experiência pra você? Assim, tá sendo a realização de um sonho, sabe? Tá sendo uma realidade diferente pra mim, né? O Rio de Janeiro, uma capital muito grande. Então, eu ainda tô me acostumando, mas tudo faz total sentido, sabe? Parece que eu poderia ter sido aprovado em 2 anos, em 3 anos, 4 anos. Parece que não importa. Eu, estando aqui, parece que tudo levou esse momento, sabe? Tá sendo muito especial. Apesar de estar longe de casa, longe da minha família, bate aquela saudade, né? Mas eu tive a sorte de conhecer muitas pessoas muito especiais aqui no Rio. Tem uma rede de apoio muito grande aqui, especialmente pela galera do Foco, né? Poxa, Natália, o JV, Fabiano, a galera que foi aprovada agora nesse vestibular. Até os veteranos também, né? O Fassarella, o Vitor, que é meu padrinho. Então, ter essas pessoas por perto tá sendo muito confortável pra mim, sabe? Tá fazendo tudo ser mais leve. Tá muito bom. Luiz, eu queria muito que você deixasse uma mensagem pros seus colegas, pros seus amigos, pros seus desconhecidos no momento e quem sabe futuros calouros, que estejam agora assistindo a sua entrevista e que tem o UERJ para encarar esse ano, tem Enem para encarar esse ano, tem seus desafios aí de um final que ainda não chegou. Porque quando chegar vai ser feliz. Vai. Se não deu certo, é só porque ainda não chegou ao final. Então eu queria muito que você deixasse uma mensagem pra galera, assim, sobre... A gente falou tanto sobre leveza, né? O quanto tornar as coisas mais leves tem que ser um objetivo, sim, né? Crescer dói, mas a relação de dor com sofrimento, ela não costuma terminar bem. Então não precisa ser sofrido, afinal de contas você está buscando realizar um sonho, isso é lindo demais. Então vai doer, não é romantizar, dói, é desconfortável, a gente vai passar por um monte de momentos difíceis, mas é em nome
da realização de um sonho, né? Então, queria que você deixasse essa mensagem, assim, pra galera. Olha, esse período de pré-vestibular é um momento que a gente está num estado de vulnerabilidade. Só que não tem como a gente se apegar a isso. Em um momento, a aprovação vai chegar. Isso é inevitável. Só basta a gente não desistir. E a gente tem que continuar cuidando do nosso corpo, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, para quando a gente conseguir ser aprovado, a gente estar bem. Porque não adianta você dedicar 100% do seu ano para ser aprovado e às vezes não tá tão bem emocionalmente para encarar aquele momento. Então, ter consciência do seu processo, não ficar se apegando a comparações com outras pessoas. Cada um está num estágio diferente. E isso não impede de que todos sejam aprovados, sabe? Eu acho que é muito daquilo que eu falei. A felicidade não pode estar só na aprovação. Tem que estar durante o processo. Isso fez total sentido para mim. E mais do que, assim, sair dando dicas de estudo. Faz tantos simulados por mês. Assiste não sei quantas aulas. Eu prefiro aconselhar as pessoas a cuidarem de si mesmas, sabe? Eu acho que quando cada um toma consciência do seu processo, tudo faz sentido. Então você não vai virar um guru de vestibular de medicina? Não, definitivamente não. Luiz, foi lindo isso que você falou, porque toca muito num ponto que não se perca de você. Às vezes a gente põe tanta energia no resultado, na aprovação, que a gente esquece que tem uma pessoa todos os dias até que a aprovação chegue, e essa pessoa vai continuar a existir todos os dias depois que a aprovação já estiver vindo. E teve algo que você comentou que me toca muito também, muitas reflexões que eu faço, né, pra mim mesma. Que é assim, beleza, às vezes a gente acha que vale a pena pagar qualquer preço para atingir um objetivo, assim, para alcançar um resultado. Mas eu acho que não. Eu acho que não é bem assim, tipo, vale tudo. Porque se a gente se perde dos nossos valores, se a gente começa a passar por cima das pessoas que a gente ama, se a gente começa a não cultivar mais sentimentos bons, e isso perpassa muito sobre o quanto a gente vai estar se maltratando, se negligenciando, adoecendo ao longo da jornada, pode até dar certo. Muitas vezes vai dar certo. Mas quem vai ser você? No dia seguinte, né? No dia seguinte da vitória, quem é você? Tipo, o que você deixou pra trás? Que rastro você deixou pra trás? O quanto você se feriu outras pessoas, sabe? Tipo, que memórias vão ficar desse período? Tipo, será que tudo vale a pena? Então eu acho que isso de não se perca de você. Procure se manter conectado aos seus princípios, aos seus valores. Mude de opinião, mude de ações, repense, reflita. Eu tô o tempo todo domingo, né? Pelo menos todo domingo ali, quando eu paro pra gravar nos stories do Foco, o Reflexão de Domingo, é muito isso, tipo assim, cara, não dá pra ficar vivendo só no piloto automático, qual é a tarefinha da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, qual é o simulado do domingo. Cara, é tudo isso também, mas até pra que a gente tenha sanidade, qualidade pra fazer essa parte que tem que ser feita, ninguém tá falando que não, mas a gente tem que estar bem, a gente tem que estar inteiro, a gente tem que continuar sendo a gente e se melhorando todos os dias e colocar para refletir. Quando a gente se coloca para refletir, é muito isso. Se a gente não tá conseguindo parar 5 minutos do nosso dia para avaliar os nossos próprios sentimentos, pensamentos, ações, você tá com medo de quê? Né? Tipo, a gente tá com medo de quê? Você tá com medo de perceber o quê? Se você parar pra entrar em contato com isso. Que a gente fala muito da desculpa do eu não tenho tempo. Mas não é verdade. Muitas pessoas ficam muito apegadas nisso. Mas não é verdade. Né? O tempo é igual pra todo mundo. Todo mundo recebe todos os dias o mesmo pacotinho de 24 horas.
Então a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Alguns pratinhos têm que cair para que outros se mantenham no alto. E a pergunta é: que pratinhos hoje você aceita que caiam e que pratinhos hoje você não quer arriscar que caiam? É muito isso, né? E é uma reflexão profunda. No final vai dar certo. Para todo mundo que não desistir, no final vai dar certo. Mas quem você quer ser nesse final, quando esse final chegar? Isso Eu faz vejo muita você diferença. eu vejo você falar da sua história com tanto orgulho, eu vejo você falar das suas pessoas com tanto orgulho, mas eu não vejo isso em todos os aprovados. E é por isso que eu falo que esse trabalho hoje não é mais só sobre ensinar biologia, física e produzir as melhores apostilas e dar as melhores aulas. Graças a Deus a gente chegou num momento que a gente já acumulou muita bagagem, muita expertise para fazer essa preparação técnica, cara, em altíssimo nível, muito bem, assim, sabe? É um passo a mais. Hoje eu me preocupo muito em saber quem são os alunos que a gente tá, de alguma forma, de mãos dadas, fazendo a ponte até essa universidade. Quem vão ser vocês como médicos? Quem serão vocês como pessoas para o mundo? Que tipo de valor nós trabalhamos juntos durante esse período? Hoje eu me preocupo muitíssimo com isso, sabe? Tipo, eu não quero ser a pessoa que vai ser lembrado um dia pelo Luiz como, cara, eu tive uma professora de biologia na época do meu pré-vestibular que era muito boa em biologia. Cara, mas essa mulher, ela, tipo assim, destruiu minha saúde mental. Essa mulher, ela, tipo assim, ela falou coisas e ela me ensinou coisas sobre a vida que, nossa, foram completamente contra tudo que eu acreditava como sendo importante. Tipo, outro dia uma aluna, vou dar um exemplo. Outro dia uma aluna falou assim, Carol, no próximo domingo que a gente tem simulado é o aniversário de 80 anos da minha avó. Eu não sei se eu devo ir, assim, porque eu sei que faltar simulado não é uma opção, né? Tipo, que a gente tem que ser responsável. Aí ela foi falando um monte de coisa assim, né? O que você acha? Aí você tá maluca de faltar o aniversário da sua avó? Tipo, aniversário de 80 anos da sua avó. Você é doida? Claro que você vai faltar o simulado, você vai para aniversário da sua avó. O simulado você faz depois. Tem alguns motivos Faz que são mais antes. importantes, né? Eu acho sua que... avó, sua família. E ela me mandou um áudio, assim, emocionada, do tipo, eu nunca na minha vida imaginei que você fosse me falar isso. Eu falei, porque você ainda não me conhece o suficiente. Tipo, eu nunca falaria pra você, não falte o simulado, porque sua avó espere. Não, o simulado espera. Não é sobre responsabilidade, é sobre prioridade. Você não vai ser uma estudante melhor, você não vai estar um passo mais próximo da sua aprovação porque você faltou o aniversário da sua avó de 80 anos para fazer um simulado. Tipo... E às vezes o conforto que aquele momento de lazer traz pra gente auxilia muito mais na nossa preparação do que fazer mais um simulado. Às vezes a gente, por exemplo, nesse exemplo que você trouxe mesmo, às vezes a pessoa foi ali, deixou de ir no aniversário, foi ali para fazer o simulado, mas ficou lá o tempo inteiro lá pensando, nossa, eu poderia estar no aniversário da minha avó, eu poderia estar me divertindo agora. E é um tempo totalmente mal aproveitado. Exatamente, exatamente. Então, galera, você que chegou até aqui com a gente, eu espero muito que você leve pro coração, pro pensamento, pra reflexão, não os ensinamentos da história do Luiz dentro do passo a passo do que deu certo para ele, do que funcionou necessariamente para ele, mas dos despertares que essa conversa possa ter te trazido sobre avaliar o que você está fazendo durante esse processo, essa trajetória, para que ela seja mais leve, para que ela seja mais feliz, para que ela te proporcione o máximo de evolução, crescimento, performance, mas que você não perca a conexão do seu porquê, do seu porquém. Motivação é a coisa mais importante. Ânimo, muitos dias vão nos faltar. Pique, muitos dias também vão nos faltar. Mas motivação a gente tem que revisitar sempre.
Porque o dia que de verdade falta a motivação, aí você perdeu tudo, pode ter certeza. Luiz, obrigada, assim, nossa, demais por ter vindo aqui. Tadinho, ele tá dodói, tá com a garganta toda inflamada. Ter vindo aqui, contado sua história, inspirado pessoas, assim como você falou que via várias entrevistas, hoje é você que tá do lado de cá, dando a sua entrevista. Tenho certeza que Santana do Manhuaçu está muito orgulhosa de você e que a partir de hoje você se torna uma referência de que não importa de onde você esteja, do seu ponto de partida, se você é da zona rural, da zona urbana, se você veio da escola pública, da particular, pode ser mais difícil para um, pode ser mais fácil para o outro, mas é sobre acreditar, né? E acreditar e lutar. Então você agora é mais um referencial de Santana para a galera que de alguma forma sonhe também em fazer uma universidade pública, de repente de medicina. Então, se for seu caso aí, inclusive, de Santana e de qualquer outro lugar do Brasil, vai. Não vamos ficar tão regionalistas assim. Pode deixar uma pergunta, um comentário, uma dúvida aqui embaixo do vídeo, que eu tenho certeza que o Luiz vai ter muito prazer de vir aqui, interagir, Com certeza. Conversar, responder, né? Com certeza. Quer deixar mais um recadinho pra galera? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A cara dele? Não. Já falei tudo. Por hoje é só. Não, pra mim já deu. Então vamos apenas nos despedir. Vamos lá, vou jogar aquele beijo e aquele tchau. Galera, espero muito que vocês tenham gostado da entrevista do Luiz. Luiz, você tá solteiro? Tô. Abafa o caso. Sem mais comentários, ficadica.com.br. Eu ia fazer uma outra pergunta complementar, mas acho que é melhor não. Quem quiser perguntar, pergunta aqui abaixo do vídeo, que aumenta o engajamento do vídeo também. Beijo! É isso. Tchau!